Meus irmãos, companheiros queridos, irmãos de todo o Brasil, saudações ao nosso pessoal da CPAD, TV CPAD, pastor Cília Daniel, diretor da CPAD, Dr. Ronaldo, pastor Zé Bezerra da Costa, nosso presidente da Casa Comunicadora, do Conselho Administrativo, e o nosso presidente geral, pastor Zé Bezerra da Costa Júnior. Todos os irmãos, pastores de todo o Brasil, nosso propósito aqui é usando da palavra de Deus, de conhecimento na área de psicologia, de aconselhamento, para trabalhar um pouco essas realidades dentro das nossas igrejas, ser trabalhadas com todo cuidado, com todo carinho, com toda a sabedoria, com toda a capacidade de acolhimento, toda a capacidade de cuidar de gente, de pessoas, de dilemas, de crises. São tantas coisas que... E temos coisas também que vêm parar na nossa sala, no nosso gabinete. Como esse tema que quero colocar para os irmãos hoje, que são coisas que nos questionam e a gente não tem respostas exatas. Então, uma das coisas que as pessoas questionam muito na igreja é ter ou não ter filhos. É isso que eu quero falar. É uma coisa que as pessoas têm usado de diversas formas para não ter filhos. Você sabe que isso é uma coisa que está destruindo a Europa hoje, que os nascituros são menos do que os que morrem e os países europeus estão diminuindo suas populações. Coisas que essa corrida para de pensar no ter e não no ser é uma coisa muito interessante. Existem muitas causas que levam as populações diminuindo. Claro que isso, com o tempo, a terra se encheu mesmo. E não existe nada na Bíblia também que impeça as pessoas de não ter filhos, de dizer, é obrigado a ter filhos. Isso não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia a proibição de evitar filhos de alguma forma, que não seja antibíblico, como aborto. A única coisa que nós podemos condenar biblicamente é o aborto, que é um assassinato, e logo nos der mandamento está lá, não matarás. Aborto é assassinato, aborto é infanticídio, aborto é embrionicídio, feticídio, como você quiser, um feto, um embrião, tudo pode estar sendo uma forma de matar as pessoas. Então, isso é totalmente condenável, deve ser condenado pela ciência, condenado pela Bíblia Sagrada, principalmente, e condenado por toda a igreja no Brasil, até a igreja católica também condena. Isso é bom lembrar. Infelizmente, a autoridade, tanta gente quer. Mas existem as formas que qualquer médico pode falar, qualquer médico, se for um médico de obstetra, não é? Ginecologista, vai orientar as pessoas, não é? Como a questão do método, a questão do pílula do dia seguinte, que pode ser já um aborto, que é uma coisa também que precisa pensar. Tem os diversos vários medicamentos que as pessoas tomam, não é? Que as pessoas usam para evitar ter filhos. É uma série de coisas que as pessoas podem utilizar para não ter filhos. Os medicamentos estão aí nas farmácias, as pessoas chegam lá e compram e usam, que é para vários dias e tal. Então, existem muitos métodos. Tem o DIU, né? Intrauterino, tem coisas que os médicos ensinam muito. E os mais comuns são os medicamentos que as mulheres tomam. Claro que tudo isso tem muitos medicamentos para não engravidar. Existem pode ter muitos efeitos colaterais, pode provocar algum tipo de doença. Tudo isso é bom conversar com o seu médico, porque eu não vou falar de coisas da medicina aqui. Eu quero só falar inteiro não ter filhos. Às vezes a desculpa para não ter filhos, existem as causas reais de sermos pessoas que são inférteis, que não têm fertilidade, homens com diminuição do número de esperma e tudo mais.
são inférteis, mulheres que têm útero infantil ou outras infertilidades que não conseguem engravidar. Existem todos os programas médicos aí para quem quer engravidar. E existe também aquelas que não querem engravidar, por questões de decisão pessoal, que não querem engravidar porque não gostam de ter filhos. Ponto. Tem outros que não gostariam de engravidar para não deformar seu corpo físico, seus seios, seu ventre. Não, faz parte da vaidade pessoal das mulheres para proteger seus corpos de determinada, perder a forma física. Isso pode ser uma idolatria do corpo, pode ser uma forma da pessoa ter problema com a sua autoimagem demasiado, exacerbada, autoimagem exacerbada, não é? Pode ser a arrogância mesmo das pessoas, pode ser o narcisismo crônico, que a pessoa ama a si mesma e não quer ter um filho. E pode ser por vaidade pessoal mesmo, estou falando aqui, não evitar deformações, mudança no seu corpo, coisas assim. O certo é que existem muitas consequências nisso aqui que estou falando, por isso que é importante que os pastores sejam treinados para isso. As pessoas, quando se casam logo, a maioria quer fazer alguma coisa na vida depois de ter um filho. Quando não consegue ter filhos, aí quem não pode ter filhos está correndo atrás dos médicos, até fertilização in vitro, para ter filhos. Quem pode ter filho cria um desculpa para não ter filhos. Então há sempre essa insatisfação em relação a filhos. Acontece que depois que as pessoas ficam em determinada faixa etária, as mulheres lá por 40, 38, 40, começam a diminuir sua fertilidade, sua capacidade de ter filhos. Os homens também lá adiante, muito mais velhos, é que mesmo na andropausa o homem tem filhos. A possibilidade do homem ter filho na idade mais antiga ou terceira idade, a melhor idade, ele ainda pode ter filhos. Para o homem é mais fácil essa possibilidade. Para a mulher, muito menos, porque ela pode com 40 anos mais não ter fertilidade suficiente. Acontece que quando as pessoas passam 30 anos, começam a ficar inquietas. Aí provoca uma ansiedade para ter filho e não consegue. Começa uma ansiedade exacerbada para ter filhos. Isso já é uma outra coisa bastante problemática. Que é a ansiedade que vem na faixa etária que se passa dos 30, e aí depois aquela pessoa que não quis ter filho aos 20, 10 anos depois, porque nossa mentalidade muda com o tempo, nós não somos o mesmo nem no dia seguinte, nossa maneira de pensar amadurece ou adoece com o tempo, nossa maneira de pensar pode ser patológica com o tempo, ou pode ser amadurecer, e na maturidade você ter necessidades. Quando chega aos 40, se arrepende de não ter um filho, ou quando chega aos 60, aí vai para um arrependimento profundo, assim, por que eu não tive um filho antes? Por que eu não tive um filho antes? Por que eu não produzi um filho? Por que eu não me abri para a maternidade ou para a paternidade? Por que eu evitei o tempo inteiro? E essas perguntas não terão mais resposta, a não ser que adote um filho. Nasceu um filho do seu próprio ventre, não é mais possível. Se bem que adotar também é um ato de amor, é um ato de fé, é um ato de carinho, é um ato espiritual também, porque você está salvando alguém numa situação muito mais complicada. Então pode haver a adoção de um filho. Então tudo isso eu estou falando para evitar que você tenha estresses profundos, tenha desesperos, tenha angústias. E por outro lado, o servo de Deus jamais também é uma coisa que eu quero chamar a atenção. Filhos rejeitados, porque às vezes a mulher não quer engravidar e vacila lá nos seus métodos de contraceptivo, né? Porque tem os remédios contraceptivos, tem os métodos contraceptivos, e as mulheres podem ter falhado lá e engravidou. E isso é a coisa mais grave, é uma mãe que engravida, crente, e tem uma revolta por essa gravidez, e tem um desprezo por aquela criança, e tem uma rejeição por aquela criança, e a criança já nasce com uma síndrome de rejeição.
já nasce para ser doente, já nasce com possibilidade de patologias. Mas isso tudo são coisas que o conselheiro precisa pensar em toda essa história, porque ter filho, a Bíblia fala no livro de Salmos 127, que bem-aventurado que enche deles a sua aljava. E outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, o conselheiro precisa estar pensando em todas as causas que eu estou colocando, essas questões que eu estou levantando aqui, porque às vezes tem pessoas que dizem, eu só quero ter um filho. E ter um filho, eu sou um filho único, pode trazer alguns problemas para o próprio filho único. Um filho único recebe toda a carga emocional dos pais, recebe todo o peso protetivo dos pais, todo o peso das cobranças dos pais, todo o amor demasiado, exagerado. E às vezes os filhos únicos são criados mais à vontade, sem disciplina. Porque o pai quer dar todo o carinho do mundo, todo o amor do mundo àquele filho. E faz do menino um boneco, acaba o menino crescendo. Claro que isso é um caso que não é para todos, mas a maioria dos casos pode acontecer. Um filho único ter muitos traumas depois, ou até liberdade demais, que vai produzir um tipo de ansiedade futura. Um filho criado sem limites. Tudo isso pode acontecer. Como pode acontecer com qualquer filho também. Com qualquer filho também. Mas o que eu quero pensar com você hoje, conselheiro, é diante desses dilemas todos da maternidade ou não, paternidade ou não, adoção de filhos. Tudo isso é um grande dilema que alguém precisa de um conselheiro. Aliás, quando a pessoa vai adotar um filho, acaba puxando um psicólogo para a questão da adoção. Nós somos filhos adotivos de Deus. Deus nos adotou como seus filhos, porque o filho unigênito dele era Jesus. Nós somos adotados e agora somos filhos. Adoção de pai que o Senhor Jesus teve por nós. Então, adotar filhos também é uma estratégia sábia e que pode ser uma solução para o casal que está ansioso para ter um filho. Cabe a nós, pastores e conselheiros, fazer palestras sobre esses temas, chamar as pessoas recém-casadas para um bate-papo. Eu criei uma classe na escola dominical na cidade de Ilhéus, onde sou pastor hoje, como tinha também em Salvador, na Igreja da Liberdade, na igreja algumas igrejas nossas. Existe classe de casais em Salvador. E eu criei em Ilhéus também uma classe de casais até 5 anos para orientar os casais sobre esses temas, que é ter ou não ter filhos. Um tema que precisa ser discutido, colocado com amplitude, com discussão sincera, com verdade, com sinceridade e com orientações sobre o pós e contra. A pessoa pode não ter, querendo ter filho aos 20 anos, quando casa, e aos 40 se arrepender de querer ter filho e não conseguir mais. São coisas que não são permanentes na mente das pessoas. A mente das pessoas mudam com o tempo. E nós precisamos trabalhar essas mudanças mentais com a faixa etária. Na idade nós estamos mudando nossos parâmetros de pensamento. Nossas ideias mudam com o tempo. Nossos conceitos da vida mudam com o tempo. Nossos conceitos de realidade mudam com o tempo. Então as pessoas às vezes dizem, eu não quero ter filho de jeito nenhum. Com 28 anos dizem assim, talvez eu vou pensar nisso. Com 35 anos eu já estou perdendo meu tempo, vou cuidar para ter um filho. Com 40 anos eu não posso ter mais filho, eu estou arrependido de não ter trazido ao mundo uma criança. Então essas coisas, todo mundo precisa abrir os olhos, que a vida não é feita por um recorte momentâneo. A vida não é uma fotografia, a vida é um filme. E que vai ter muitas fases na vida, que as pessoas estão atentas que com o tempo nossas ideias mudam, com o tempo nossos conceitos mudam, com o tempo nosso querer ou não querer ter um filho muda também. Então, o conselheiro precisa trabalhar esses temas com os casais recém-casados. Trabalhar a questão de ter filho ou não ter filho. E até seria importante trazer um médico que pudesse falar sobre os planos contraceptivos para as pessoas fazerem suas escolhas. Na verdade, a Bíblia não fala nada sobre isso. Ele mostra que no Velho Testamento ter filho era uma honra, não ter filho era uma maldição. Isso é verdade. No Novo Testamento parece que os conceitos não estão tão com essa clareza que tem no Velho Testamento. Mas ter filho sempre é bênção em toda a Bíblia. Mas a questão de querer ou não querer ter filho é uma questão muito polêmica. Não é um caso definido, determinado para a pessoa para sempre. Então é preciso que pastores, conselheiros, sentem, conversem com os recém-casados, discutam essa questão com bem clareza com eles.
Ouça as explicações de cada um. Ouça a dificuldade de cada um. Ore para aquele que quer ter um filho e não consegue, Jesus curar. Ou mande para o médico fazer um tratamento. Existem diversos tratamentos. Até o in vitro, que é outra questão, que é uma discussão ética também, a questão de fertilização in vitro. É uma questão ética que precisa ser discutida. Pastores acham que não é correto, outros sim. Aí estou citando só como exemplo, não estou trazendo nenhuma doutrina aqui, nenhum princípio a se obedecer. Estou falando de coisas que podem ser discutidas com esses casais. As possibilidades de ter um filho. E ao ter um filho, prepara o suficiente para criá-lo, prepara o suficiente para conduzi-lo. Então, há de ter umas palestras, uma escola de pais, para orientar os pais como criar filhos, como conduzi-los. E até, se quer ter poucos filhos, tem pelo menos 2. Um filho só, se houver um acidente, se houver alguma coisa. E se esse filho for muito mimado? E se ele tiver alguns problemas? Então, pelo menos 2 crianças. Tudo bem, não vou aqui estipular de número, nada, porque nenhum pastor deve fazer isso. Eu estou colocando só posicionamento, ideias para serem trabalhadas pelos pastores, ideias sendo trabalhadas pelos coordenadores de família, ideias para serem trabalhadas pelos professores de classe de família, porque trabalha com encontro de casais, com discussão desses temas com eles, deixar eles falar e abrir caminho de debate, de resposta, de soluções, de expectativa, de saída, de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, de paz interior no lar, no casamento. Porque sempre está faltando uma coisa, se está faltando uma coisa, vamos trabalhar para não faltar nada. Pelo menos ter as coisas necessárias para uma família nuclear, pais e filhos. Quando não houver filhos, tem que se preparar para ser um pai sem filho a vida toda. A gente tem uma outra preparação emocional e espiritual para viver sem filho até que a morte separe, até que Jesus volte. Então, tudo isso, estou abrindo leques aqui para o debate entre os irmãos da igreja, entre os recém-casados, entre as pessoas que estão chegando para a meia-idade e não têm filhos. Precisa se levantar um debate para aqueles que são casados e não têm filhos. Precisa trabalhar esse tema com sabedoria, conversar, dialogar, discutir, pôr ideias, imaginar ideias, trazer um médico para o debate, um psicólogo para o debate, trazer para o debate pessoas que têm um determinado preparo sobre a educação de crianças, não é? Isso é muito importante que a gente tenha todo cuidado com a questão de criança, de filhos e pais. Um abraço, gente, Deus abençoe você de forma rica e maravilhosa. No último ano, a Senami, Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus no Brasil, investiu em 50 projetos de evangelização. É isso mesmo. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2019. Você doa R$10, investe nos projetos do Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Uma passagem para Israel, um cruzeiro com direito a acompanhante, uma bolsa de estudo integral na EMAD Nordeste, 10 cursos de missões à distância na EMAD, além de 2 motos 0 km. Anote aí, você tem até o Dia Nacional de Missões, domingo, dia 8 de setembro, para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões 2019. Detalhes no senami.org.br ou 21 3351 5456. Realização Senami CGADB. Apoio CPAD. Deus, o principal projetista, equipou cada um de nós com um instinto fundamental que nos atrai para o nosso propósito divino. Transforme seu trabalho. Libere sua carreira. Aprimore seus relacionamentos. Siga seu instinto. De TD Jakes. Um produto com a qualidade CPAD.